Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Agora nós temos o professor e sociólogo Marcelo Seráfico da Universidade Federal do Amazonas, que já está conosco aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Diene. Tudo bem? Bom dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na sexta-feira da Cúpula de Paris, organizada pelo governo francês, para discutir um novo pacto financeiro global. E o discurso do presidente, na qual ele critica determinados movimentos da União Europeia em relação ao acordo com o Mercosul, é o tema da nossa coluna de hoje, não é, professor? Isso mesmo, Jenny. Veja só, o presidente fez um discurso que eu considero histórico, e histórico por várias razões, né? A primeira delas é que ele deu um tom crítico tanto a estrutura, digamos assim, de cooperação financeira internacional existente hoje, que vem desde 1944 e que ficou conhecida como Bretton Woods, né, com o nome de uma cidade norte-americana, em que os países que formavam a Organização das Nações Unidas acabaram criando essas duas instituições que são uma espécie de reguladoras mundiais dos fluxos financeiros e dos investimentos, que são o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma crítica aos limites dessas instituições para assegurar o mínimo de estabilidade financeira para as trocas, né, financeiras internacionais. Esse foi um dado. Mas houve uma outra crítica ainda, né, que antecedeu as imposições pretendidas pela União Europeia ao Brasil em particular, mas ao Mercosul de maneira mais geral, né, no que diz respeito às relações econômicas. A segunda crítica foi em relação a uma espécie de desativação da Organização Mundial do Comércio, né, quer dizer, uma desativação que tem a ver com o restabelecimento de padrões protecionistas de formulação e execução da política econômica dos países que compõem o G7, principalmente. Quer dizer, os países ditos desenvolvidos, depois, particularmente da crise de 2008, começaram a adotar políticas cuja finalidade era protegê-los da concorrência em determinados setores com aqueles países nomeados como em desenvolvimento, dentre os quais se inserem aqueles que constituem os BRICS, né? Quer dizer, Brasil, Rússia, China e África do Sul. Esses países que compõem os BRICS tendem a crescer e mudar, inclusive, de sigla, inclusive agora dotados de um banco, presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, note, o presidente Lula fez uma crítica muito pertinente e fina, né, dos problemas relativos às trocas internacionais, tanto as trocas financeiras quanto as trocas comerciais. Ele está tratando de um problema que alguns vão dizer que é um problema econômico, mas, na verdade, ele está tratando de um problema político da maior gravidade, porque envolve as instituições que, reunindo países, acabam regulando as formas pelas quais aquilo que é produzido em cada um deles pode ser trocado ou não. Dentre as questões envolvidas nisso, tem tanto a do protecionismo, que eu já fiz menção, quanto as formas da troca. Quer dizer, só é possível fazer trocas entre países usando o dólar, ou seja, cada país, mesmo que não tenha o dólar como sua moeda de referência, precisa fazer a troca internacional usando essa moeda. O presidente Lula apresenta uma ideia dizendo que não há razão pela qual as trocas sejam feitas assim. O que significa dizer que ele compra um conflito que deve ser comprado corretamente, não é, com as teses que buscam restabelecer parâmetros unilaterais de dominação no mundo. E qual é o unilateralismo? O unilateralismo vinculado às pretensões, não é, das grandes corporações norte-americanas em particular, não é, e de algumas instituições
do governo norte-americano. O que é que ele está reivindicando? Que se criem instituições multipolares. Agora, isso já seria muito importante por si só. Todavia, ele fez uma associação que não tem sido comum nos líderes mundiais, que é entre desenvolvimento, ou essa ideia de como produzir e fazer circular a riqueza produzida, e meio ambiente. E quando ele trata nesses termos, ele trata pelo fato de que o Brasil detém a maior parte de um bioma que é responsável, como nós já tratamos aqui algumas vezes, pelo equilíbrio ecológico planetário, um equilíbrio que é sempre instável, mas que depende da Amazônia para ser mantido ou até ampliado. Quer dizer, quando ele traz à baila isso, ele puxa também uma discussão seríssima do ponto de vista não apenas das relações internacionais, quer dizer, do ponto de vista daquilo que os países centrais, e nesse caso específico a França, né, ou a União Europeia, querem cobrar do Brasil para que possam fazer negócios, mas ele puxa um outro debate que tem a ver com como se pretende cobrar tudo isso do país sem que se reconheçam ou se reconheça a necessidade de satisfação de uma série de condições para que a sociedade brasileira, e particularmente os amazônidas, né, eu diria, para além dos outros biomas que existem no país, em que há pessoas habitando, para que essas pessoas vivam melhor. Por que eu digo que aqui o problema tem duas dimensões? De um lado, porque do ponto de vista da geopolítica, quer dizer, das relações do Estado brasileiro com estados de outras nações, o presidente Lula está colocando as negociações em outros termos, né? Olha, vocês querem cobrar, mas qual é a contrapartida que pretendem dar para que nós mantenhamos, digamos assim, uma certa proteção ambiental. Mas, em segundo lugar, ele também coloca na agenda, e aí tem a ver com política interna, o tema de como, dentro do país, nós vamos resolver o problema da proteção ambiental e da dinamização econômica. E aí nós começamos a enfrentar problemas muito sérios, né? Porque alguns setores que são importantíssimos para a economia brasileira têm uma contribuição muito grande para a degradação ambiental, nomeadamente o agronegócio, a mineração, não é? Seja ela de grandes corporações mineradoras, seja o garimpo legal ou ilegal, né? O uso das terras da Amazônia em particular para pecuária e para monocultura. Então você tem um conjunto de questões colocadas para o país que exigem agora criatividade e compromisso político para promover as transformações internas também, não é? Porque se é verdade que as nações ou os estados nacionais dos países mais ricos não devem, não podem, digamos assim, cobrar de maneira unilateral mudanças dentro do Brasil, também é verdade que o país pode dar exemplo no sentido de uma transformação, não apenas maneiras de produzir que sejam capazes também de proteger o ambiente, de agredi-lo menos, ou de não agredi-lo mesmo. Mas o que é fundamental, e o presidente felizmente tocou nesse tema, não apenas produzir riqueza, mas distribuir essa riqueza. Por quê? Porque é na distribuição que se tem a possibilidade de politicamente encaminhar a superação das desigualdades, né? E isso não se opera pela via do mercado, como nós estamos vendo no mundo todo. Isso se opera através de transformações profundas que envolvem a democratização, né? Seja na públicas e de política econômica, seja na execução dessas políticas, né? Então, um discurso do presidente Lula foi histórico, né, por várias razões. Então, a primeira delas é por fazer uma análise objetiva dos impasses colocados. Tivemos um problema também com o professor Marcelo Seráfico, que não fala conosco via internet, mas fala via telefone.
e o professor Marcelo Seráfico chegava aqui a uma conclusão do assunto dele, do tema que ele trouxe para a gente aqui no jornal Band News Manaus em relação ao discurso que foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula de Paris, falando sobre os acordos comerciais, né? Lembrando que uma crítica que foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à movimentação da União Europeia e alguns movimentos que fazem em relação à proposta de acordo com o Mercosul. Agora sim a gente vai retomar aqui com o professor Marcelo Seráfico. O senhor me escuta, professor? Alô? A gente está lhe ouvindo bem. O senhor me ouve? Alô? Oi, professor. O senhor me ouve bem? Oi, Rafael. Ouço sim. A gente teve uma queda aqui na ligação quando o senhor completava aqui a informação. Vamos retomar, então. Tá bom, obrigado. Então, eu acho que por essas razões, esse discurso deve ser tomado como um ponto de inflexão para o debate internacional acerca da relação entre desenvolvimento e meio ambiente e também como uma espécie de compromisso do atual governo na promoção de mudanças não apenas na esfera das nossas relações internacionais, mas o que, do ponto de vista dos amazônidas em particular, mas da sociedade brasileira de forma mais ampla, é o fundamental. É como esse discurso repercutirá sobre o processo de democratização da renda, de democratização das tomadas de decisão e das formas de uso da natureza. Né? No caso da Amazônia, como nós vamos poder, por exemplo, partir de lógicas de relação entre homem e meio ambiente que não sejam predatórias. Né? Essas formas são possíveis, mas na maior parte das vezes elas não se enquadram na lógica do custo-benefício, do lucro ou, como alguns querem, da monetização da natureza. Portanto, nós estamos diante de um desafio que é também epistemológico, que é da própria compreensão sobre os conhecimentos necessários para instaurar novas formas, né, de dinamização econômica que sejam mais adequadas para uma vida mais digna, em que todos possamos desfrutar, né, de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado pela coluna de hoje, trazendo informação, trazendo reflexão para a gente em torno do assunto escolhido, que foi o discurso do presidente Lula lá na cúpula de Paris. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Rafael, Diene, ouvinte. Boa semana. A gente vai fazer agora mais um intervalo, é bem rapidinho, portanto não sai daí, que já já tem mais manchetes de momento, tem reportagem da equipe Band News para você acompanhar. A gente volta já. Parceiro de verdade é aquele que está sempre do seu lado. Faça chuva